Preciosa, que maravilha você aqui comigo para mais um vídeo que a gente vai dar início aqui, ó, largada no livro de 1 Samuel. Quem já acompanha aqui o canal já sabe, tá por dentro, que a gente tá num projeto chamado MNE, Mergulhando nas Escrituras, que é único e exclusivamente pra gente estudar a Bíblia de forma completa com as nossas crianças, sabe? Fugir daquela questão de estudar apenas uma história, outra história de forma aleatória. Não, agora a gente vai estudar a Bíblia completaça de Gênesis a Apocalipse e hoje nós vamos iniciar aqui 1 Samuel. Eu sempre deixo disponível aqui na descrição do vídeo os links de todos os e-books que a gente já estudou. Não perde tempo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, já curte esse vídeo, compartilha para outras tias do Ministério Infantil, não só para tias do Ministério Infantil, se você quer aprender a palavra de Deus de uma forma muito facilitada, vem comigo nesse vídeo também que vai ser muito bacana pra você. Não esquece de pegar o seu e-book aqui na descrição desse vídeo. Sem perca de tempo, vamos começar esse vídeo. Como de praxe, sempre no início de cada livro, de cada e-book, eu faço um contexto geral, uma análise geral do livro. Claro que eu pincelo aqui no vídeo, na aula, mas lá no e-book completinho, tô com o meu e-book aberto aqui atrás, lá no e-book tem ele totalmente descrito, detalhe por detalhe, para você se aprofundar cada vez mais. Por quê? Para você chegar na sala de aula ali, na sua sala do Kids, ministrar para suas crianças, você precisa estudar muito além do que apenas aquela lição que você foi designado para ensinar a criança. Ou mesmo aqui, o e-book com os planejamentos mensais, você precisa ter em mente tudo que tem nesse contexto da lição, para você não chegar apenas com o script montadinho ali da sua lição. E se a criança te fizer uma outra pergunta? E se a criança fizer uma pergunta daquilo que você não estudou, de um versículo acima do texto que você estudou? Por isso que aqui eu te trago um contexto geral para que você seja situado aonde você está aqui na parte histórica da história do povo de Israel. Então agora que começou 1 Samuel, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor, capítulo, propósito, personagens. Beleza, autor... não contém declaração, tá? A tradição judaica atribui então essa autoria a Samuel. São apenas 31 capítulos, tá? De história pura e maravilhosa. Eu amo o livro de 1 Samuel, sou suspeita em falar. E o propósito desse livro é mostrar o surgimento do governo monárquico. Até aqui, o povo era direcionado por pessoas que Deus levantava para conduzir o povo, e agora o povo vai parar e vai falar: cara, a gente quer ser governado por um rei, a gente quer uma monarquia estabelecida sobre nós, assim como as outras nações também têm reis, nós também queremos ser governados por um rei. Então, como o propósito aqui continuando, né? Como os líderes devem ser conduzidos por Deus, não por seus desejos e culturas, também nos ensina como é importante obedecer às ordens de Deus para que Deus trabalhe ao tempo dele e ao modo dele. Deus é simplesmente soberano, e no livro de 1 Samuel a gente consegue ver claramente que Deus olha muito mais do que apenas a nossa aparência. Deus olha a nossa intenção, Deus olha o nosso coração, Deus sabe qual é o propósito que nós fazemos as coisas e qual é o motivo que nos move realmente a estar dentro do Kids, se você trabalha com Kids. Qual é o propósito que você está ali? Por que você está ensinando a palavra de Deus? Muito mais do que um cargo, muito mais do que estar ali simplesmente para ser a tia da salinha ou a prof da salinha, você é uma ministra de corações. E Deus tá vendo tudo isso, assim como ele via e sempre viu, né? Os corações das pessoas e a intenção com qual as pessoas agem. Claríssimo aqui no livro de 1 Samuel. Os personagens principais que eu coloquei pra você: Samuel, Saul e Davi. Os assuntos centrais eu elenquei 4 pontos aqui. 1. Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. Obediência, não sacrifício. 2. Deus elege reis, mas destrona também os reis com a mesma possibilidade que elegeu. 3. Independente dos seres humanos, Deus sempre lidera como rei. Indiferente dos papéis que o ser humano coloca, os títulos que o ser humano coloca, de que tem, Deus continua sendo rei. E ponto 4, Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a nossa oração, sempre ouviu, hoje não é diferente. Entenda agora um pouquinho o contexto, tá? O povo de Israel se encontrava agora em seu ponto mais crítico da história. Eles não obedeciam mais a Deus totalmente. Quando eles entraram na Terra Prometida, eles já quebraram muitas promessas que tinham feito a Deus. Então agora eles estavam num fracasso total, tanto moral quanto espiritual. E por isso Deus permitiu que nações estrangeiras os massacrassem por anos. E aí que entrou os juízes. E aí você conhece toda a história, todo o planejamento que você já acompanhou por aqui. Só que agora o povo... Eu já pincelei isso pra você, porque a Patrícia fala demais, né? O povo agora para tudo e eles querem ser
como as nações vizinhas. Para eles não está bom o suficiente ser governado por Deus. Eles querem que um ser humano os governe, que um ser humano lhes dê ordem, que um ser humano os conduza para a guerra, para a batalha, que um ser humano diga para eles o que eles têm que pagar de impostos, o que eles podem fazer com seus filhos, aonde eles podem morar, toda essa questão que um rei colocaria sobre eles. Eles querem isso aí agora. Até então, o povo ele era separado por tribos, tá? Que eram reunidos ao tabernáculo, ao redor do tabernáculo de Deus. Você lembra que a gente comentou isso também? E eles não possuíam um líder só, era Deus quem levantava esses homens para libertar o povo da mão do inimigo. Mas agora o povo cansou desse levanta abaixo, eles querem um rei para governá-los. Aí nós entramos na história, no livro de 1 Samuel. Assuntos que você deve ter conhecimento geral nesse livro. O que é esse ponto aqui do e-book? Assuntos básicos. Como a gente sempre trabalha, eu tento, né, trabalhar um livro em 5 lições, eu vou te pegar umas lá do início, uma mais pra frente, uma do meio, uma do final do livro, para fazer um contexto geral. Eu vou te situar aqui na história toda, para uma história ligar com a outra. Porém, tem muita coisa que você precisa estudar. Por isso que é interessante que você tenha a sua rotina com Deus, para que você também conheça a Bíblia por completo, na sua forma, que você tire o seu tempo com Deus para leitura e entendimento da palavra dele. Aqui eu pontuei algumas histórias, tá? Do livro de 1 Samuel que é interessante que você conheça. Por exemplo, a oração de uma mãe tem valor, então é a oração de Ana, tá? O chamado de Samuel, como foi que Deus chamou Samuel, que idade ele tinha, como que foi, como que ele entendeu que era Deus. Bem interessante que você saiba isso. Deus escolhe as pessoas que ele quer para missões especiais, então nem sempre as pessoas que estão ali esperando que Deus as chame, Deus vai chamar alguém que ele realmente olhou o coração ali, viu que o coração estava maleável, apto a aprender e se entregar à vontade de Deus. Deus fala com as pessoas de diversas formas. Deus vai falar, eu sempre digo assim, ó, que Deus vai falar com você da forma que você entende. Deus não vai falar em russo com você se você não entende a língua russa. Deus vai falar com você de uma forma, de uma maneira, de um jeitinho que você entende, porque ele é seu pai. Ele vai falar com você como filha dele. Deus detesta a desobediência. O início da monarquia em Israel. Então, como que se deu esse início do reinado do rei... Qual o primeiro rei, né? O rei Saul. A amizade fiel de Jonatas e Davi. Quem era Jonathan? Quem era Davi? Como que foi essa amizade? Por que foi interessante essa amizade entre eles? A perseguição de Saul a Davi. Por que Saul começou a perseguir loucamente Davi? Por que queria matar Davi? Por que Davi fugia? Por que Davi nunca se defendeu? E outro ponto que eu elenquei, Davi sempre honrou o rei Saul. Aqui o poder da honra, o poder que a honra tem na nossa vida, quando nós sabemos como honrar as pessoas. Então aqui são só alguns pontos interessantes para você ter conhecimento. Você já percebeu, né, que o livro é bem amplo e tem muito assunto aí para ser trabalhado. Claro que a gente não trabalha tudo isso dentro de um mês só com as crianças, né? Principalmente se você trabalha só um final de semana com eles, mas vai debulhando esses assuntos que vai ser incrível e com certeza eles vão entender essas histórias e jamais vão tirar do seu coração aquilo que você ensinou eles a guardar bem guardadinho. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.